Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo João Pedro Batista e hoje o nosso grupo veio aqui no intuito de apresentar para vocês um pouco sobre um assunto super importante dentro da genética vegetal e que tem tudo a ver com o nosso curso de agronomia, que é as alterações cromossômicas em plantas. Pode até parecer um tema bem de laboratório, mas acredite, ele está diretamente ligado a coisas que a gente vê no campo, como melhoramento de cultivares, resistência a doenças, a produtividade e até mesmo a adaptação das plantas e diferentes solos e climas. Entender como essas alterações funcionam ajuda muito na hora de pensar em variedades mais específicas e sustentáveis. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus Briscovici Borges, sou estudante do terceiro semestre de agronomia aqui na Uninasal e hoje eu venho falar um pouco sobre as causas das alterações cromossômicas. Então, quando a gente fala em alterações cromossômicas, estamos falando de mudanças que acontecem no número ou na estrutura dos cromossomos de uma planta. E isso pode acontecer de forma natural durante a divisão celular, principalmente na meiose, mas também pode ser provocado por fatores externos, como a radiação, o estresse hídrico, o uso de certos agrotóxicos e vários outros fatores que podem contribuir para isso. Por exemplo, em algumas pesquisas foi observado que substâncias como o Ziran e o Tiran, bastante comuns no manejo agrícola, pode causar instabilidades cromossômicas, tanto em plantas, é claro, mas também nos trabalhadores que manejam esses produtos. Então é algo que vai muito além da genética pura, envolve também o nosso manejo no campo e a preocupação com a melhora dos cultivares, das plantas e de todo esse processo. Boa noite. Jornal Nacional. Boa noite, me chamo Alana Pereira e vou falar sobre a fisiopatologia das alterações cromossômicas. Mas o que acontece quando há uma alteração? Às vezes o cromossomo é perdido ou duplicado ou então até alterado de lugar, troca de lugar com outro cromossomo. Isso pode afetar diretamente genes que controlam características importantes, como a resistência à seca, o tamanho do fruto ou então a tolerância à doença. Em um artigo, pesquisadores mostraram que na soja transgênica, por exemplo, é fundamental manter a estabilidade dos cromossomos para garantir que as características desejadas continuem firmes de geração após geração. Boa noite, me chamo Rita de Cássia. Eu vou falar um pouco sobre as características fenotípicas, sinais e sintomas e como a gente percebe que uma planta sofreu uma alteração cromossômica. Algumas vezes isso é bem visível. A planta ela pode apresentar folhas deformadas, mudanças na altura, flores diferentes ou até uma produção abaixo do esperado. Um exemplo bacana é o estudo feito com a banana pratanã. Nele, observam-se variações morfológicas nos clones propagados in vitro, o que foi atribuído à chamada variação somacional, que muitas vezes tem origem em alterações no DNA ou até mesmo nos cromossomos. Boa noite, meu nome é Carlos Eduardo. Vim aqui apresentar sobre o diagnóstico das alterações cromossômicas. Sou do terceiro semestre de agronomia. Diagnóstico das alterações cromossômicas. Para saber se uma planta tem alterações cromossômicas, os pesquisadores utilizam algumas técnicas de laboratório, como o cariotipo, que basicamente é uma foto dos cromossomos organizados. Também tem as técnicas de Fish, que usa fluorescência para marcar regiões específicas. Esses métodos ajudam a identificar mudanças que não podem se ver a olho nu. Um estudo com espécies de Arctiorum, por exemplo, utilizou essas ferramentas para descobrir como pequenas variações cromossômicas influenciam o desenvolvimento das plantas. Eu me chamo Eric Andrade e eu vou falar agora sobre as aplicações do melhoramento genético. O mais legal é que essas alterações cromossômicas nem sempre são um problema, às vezes elas até são desejadas. Isso porque a gente pode usar essas mudanças para criar variedades melhores. Por exemplo, ao duplicar os cromossomos em gramíneas forrageiras, a planta pode até ficar mais resistente a pragas ou produzir mais massa verde. Esse tipo de manipulação é uma ferramenta poderosa no melhoramento genético. Eu peguei uns tópicos aqui para poder falar melhor sobre. Temos o aumento na produtividade, que são as variedades melhoradas e geralmente apresentam potencial de produção muito maior por hectare.
E isso se aplica a grãos, milho, soja, sorgo, por exemplo. Resistência a pragas e doenças, que são formigas, gafanhotos, que se enquadram em pragas, por exemplo. Tolerância a condições ambientais adversas. Aqui nessa aqui eu fiz um adendo um pouco para falar mais. O melhoramento genético permite criar plantas mais tolerantes à seca, ao calor excessivo, a solos salinos e outras condições ambientais. Para nós aqui do Oeste, como é um lugar muito quente quando não está em tempo de chuva, nós podemos usar esse melhoramento, a tolerância em condições climáticas, na época que tiver uma queda ou não bater certo como é que fala? As previsões do tempo, entendeu? Temos o aprimoramento de características e a melhoria na qualidade nutricional. Por exemplo, vocês já devem ter visto um grão que é um pouco maior que o outro. Na soja você consegue ver bastante isso, que uns grãos de soja são maiores que os outros. Temos no feijão, no milho, por exemplo, a dureza, a umidade, tudo isso influencia. E o melhoramento genético vem para poder alterar ou até ajudar muito mais na hora de serem classificados. Boa noite, me chamo Pedro Henrique Oliveira. Eu vou falar sobre os casos práticos e estudo de um caso prático bem interessante, o do triticale, que é um híbrido, né, entre o trigo e o centeio. Ele foi feito, né, para conseguir juntar características boas de duas plantas, né, como resistência e a produtividade. Nisso, os cientistas induziram translocações cromossômicas, né, e foi realizado isso aí pelo um objetivo, né, que seria tanto rentável financeiramente como para fins de conseguir outros objetivos. Outro caso comum é o da soja transgênica, que depende da estabilidade dos cromossomos para manter os genes que conferem resistência a pragas como a lagarta do cartucho, né? Além de, assim como esse híbrido entre o trigo e o centeio, conseguir ter uma boa produtividade em solos pobres. Boa noite, meu nome é Pedro Henrique Gomes Regis e vou falar um pouco sobre os avanços. Os avanços nas pesquisas e nas novas tecnologias, hoje em dia, as pesquisas avançam tanto que já conseguimos fazer modificações em muitas específicas no DNA das plantas com ferramentas modernas de edição de genética. Um exemplo bem conhecido é o CRISPR/Cas9. Pode parecer complicado, mas pensa nele como uma tesoura genética super precisa. Ele funciona cortando extremamente o ponto do DNA que a gente quer modificar. Isso permite criar plantas mais resistentes à seca, a pragas e com um maior volume nutricional, sem precisar esperar mutações naturais ou cruzamentos demorados. Boa noite, pessoal. Me chamo Gustavo Henrique, sou aluno do terceiro semestre de agronomia aqui na Uninasal e venho aqui para concluir o que foi dito anteriormente pelos nossos colegas, né, sobre alterações cromossômicas. A gente viu que elas, apesar de parecerem distantes do nosso dia no campo, têm um papel enorme na agronomia. Elas ajudam a explicar desde uma anomalia em uma planta até a criação de cultivares superprodutivos. E o mais importante, esse conhecimento nos permite tomar decisões mais conscientes na hora de cultivar, selecionar sementes ou desenvolver nossos projetos. Em uma síntese básica, podemos dizer que essas alterações cromossômicas estão presentes em todo o contexto agronômico, desde a seleção de sementes até a hora da colheita, ou seja, a hora da produção. E foi isso, muito obrigado a todos e um abraço.